Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Vou começar por esse caminho. Você sabe que a sua presença na igreja já edifica seus irmãos? Aleluia. Quantos sabem que a tua presença na igreja é o suficiente para edificar seu irmão? Imagina, irmãos, alguém aí consegue imaginar assim? Você vem uma quinta-feira dessa na igreja, aí só tem o pregador e você nas cadeiras. Imagina só como é que ficaria esse culto, né? Só o pregador e você. Irmãos, eu creio que abraçar o pregador, glória a Deus. Animar o pregador, dizer para o pregador, eu estou aqui, meu irmão. Amém, irmãos? Eu creio que ainda seria um culto do mesmo jeito, porque a Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está presente. Mas quando tem bastante irmãos do lado, não fica bem mais gostoso? O ambiente fica aquecido, fica mais prazeroso, irmãos. Os cânticos ficam melhor, sabe? Eu vejo o Fernando tocando e cantando ali sozinho. Então, quando ele está cantando sozinho é um tom, mas quando todo mundo pega num grande coral. Vamos fazer, irmãos? Vitorioso és? Vamos lá? Me ajuda a puxar aí, Fernando. Vitorioso és na tempestade. Olha como fica bonito. Teu nome infalível é na teu trono acima está. Seu nome imutável é. Olha que coral bonito, não fica bonito? Todos vocês estão convidados a participar do grupo de louvor da igreja. Só que eles continuam cantando lá em cima e a gente aqui, tá bom? Não se anima muito, não. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos falando sobre edificação de pessoas. Lembrando que a tua presença edifica pessoas, a tua palavra edifica pessoas. Deus estabeleceu a igreja, irmãos, com o intuito de edificarmos uns aos outros. Amém? Você vai ver inúmeros textos na Bíblia a respeito de uns aos outros. Hoje ainda nós vamos compartilhar alguns, eu creio que vai dar tempo para isso. A respeito de uns para com os outros, honrar uns aos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros. Deus fala isso inúmeras vezes. Nós temos um livro do irmão Tony Cook, que eu recomendo muito vocês lerem. Já foi leitura do mês nessa igreja. Eu recomendo vocês lerem, eu acho que nós temos na livraria ainda, que chama Relacionamentos Importam. Amém? Quem já leu esse livro? Relacionamentos Importam. É um livro muito bom. Nosso irmão Tony Cook fala exatamente sobre isso, irmãos. A importância de termos pessoas do lado. Amém? Irmãos, às vezes, todos nós aqui queremos ficar um pouco sozinhos. Alguém já passou por isso? Todos nós queremos ficar um pouco sozinhos. Mãe nem se fala, né? Ah, como eu queria que todo mundo saísse para eu ficar sozinha. Só um pouquinho, né? De vez em quando eu falo para minha esposa, para todo mundo sair, porque eu moro com a Vanessa, a Júlia, a Célia, são 3 mulheres, então não tenho muita privacidade em minha própria casa. Então, de vez em quando eu falo, rapaz, vocês não querem dar uma saidinha não, para eu ficar bem à vontade? Então, de vez em quando é bom ficar sozinho, mas ninguém gosta de viver sozinho. Amém? Nós precisamos uns dos outros, amém, irmãos? Glória a Deus, eu fiz uma brincadeira com vocês aqui esses dias, não me leve a sério, por favor, amém? Que já tinha 3 semanas que eu não lavava o sovaco direito. Não, irmãos, Vanessa me ajuda para isso, tá bom? Está sendo bem cuidado. Por quê, irmãos? Porque quando nós temos pessoas do lado, a própria Bíblia diz que é melhor que sejam 2 do que um, porque se um cai, o outro levanta. Não é assim? Irmão, se está frio, um aquece o outro, mas se está um só, como é que vai se aquecer aonde? Não é? Então, a importância de nós sermos mais do que um, irmãos. É importante nós sermos mais do que um e, no mesmo tempo, estarmos unidos, no mesmo parecer e na mesma disposição mental. Amém? Porém, conviver com pessoas tem lá os seus atritos. Sim ou não? Quantos casados temos aqui? Existe atrito em viver com uma pessoa que é diferente de você, sim ou não? Meu Deus do céu. Você acaba de arrumar a sala, o cara vai lá e põe o sapato na sala. Aí você quer amar essa pessoa, não é? É natural, existem os atritos de toalha em cima da cama, existem os atritos de sapato na sala, existem aqueles atritos. Hoje eu ouvi minha sogra dizer algo que eu já vivi isso. Eu me lembro quando eu morava sozinho, já morei só. E onde eu chegava, eu pegava a minha carteira e jogava assim, ó. Mas eu sabia exatamente onde ela estava. Ela podia estar jogada debaixo da cama, poderia estar em cima da geladeira,
mas eu sabia exatamente onde ela estava. E agora já não é assim. Eu tiro algo que é meu, coloco em um lugar e depois, cadê o negócio que eu coloquei ali? Aí você ouve da esposa dizer assim, mas você não guardou, você jogou no meio da sala e você queria que estivesse lá ainda? Não é assim, irmãos? Sim ou não? Então nós somos pessoas diferentes, nós temos que lidar com esses atritos, a começar de dentro da nossa casa. Eu não estou gostando muito dessas fotos, que eu estou saindo com o braço enfaixado lá nas fotos. Eu não estou gostando, não faz parte do meu... Aleluia! Então, faz parte do nosso cotidiano ter que lidar com pessoas. Mas às vezes, irmãos, por não saber lidar com as diferenças às vezes elas nos incomodam tanto que nós queremos nos afastar de pessoas. Mas, irmãos, as nossas diferenças é que nos completam, na verdade. Quantos já entenderam isso? As nossas diferenças nos completam, as nossas diferenças, elas nos ajudam, né? Aquilo que é uma fraqueza minha, de repente é uma força sua. Não é assim? Somos pessoas diferentes e por sermos diferentes, completamos uns aos outros. Amém, irmãos? Precisamos uns dos outros, mesmo sendo diferentes. Amém? Graças a Deus pelas diferenças num casamento, porque eu sou gastador e a minha esposa ela é boa para isso. Então, se os dois fossem gastador, irmãos, a gente vivia na pindaíba. Mas como um é gastador e o outro é mais seguro, então coloca equilíbrio nas coisas. Mas se os dois também ser assim, meu Deus do céu. Aí a gente já nem consegue mais viver, não é assim? Porque um quer jantar num restaurante, o outro diz assim, não, vamos comer farinha e feijão em casa, está tudo certo, para não gastar. Aí entra no desequilíbrio quando não existem as diferenças. Amém? Só que as diferenças nem sempre são agradáveis. Às vezes as diferenças elas são desagradáveis. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Amém? Jesus ele veio ao mundo e ele trouxe e ele chamou para si ali, além de muitos discípulos que o seguiam, né? A multidão seguia Jesus, mas ele chamou para si 12 homens. E no meio dos 12, você vai acompanhando a história, você percebe que Pedro ali, o pastor Janduí diz que Pedro era o presidente do sindicato, que sempre que precisava falar, Pedro estava lá. Não, Jesus, eu vou contigo. Não, eu morrerei em teu lugar. Né? Pedro sempre ele aparecia no meio dos outros, ele se destacava no meio dos outros. Por quê? Porque Pedro era um orador, era um falador. Pedro era um líder por natureza. Né? Pedro foi líder da igreja logo em seguida à ascensão de Jesus Cristo. Pedro liderou a igreja. Por quê? Porque Pedro era um falador mesmo, Pedro ia na frente. Ainda que fosse errado. Não é assim? A Bíblia diz que quando os soldados vieram para pegar Jesus, quem foi que foi lá e deu uma espadada na orelha do soldado, irmãos? Não foi Pedro? O cara era bom, mas o cara era ruim. O cara tinha qualidades, mas ele também tinha os seus defeitos. Ele era aquele cara que estava na frente, ele era aquele cara pronto, com prontidão para fazer, o cara que estava ligado, conectado com Jesus, mas também era o cara esquentadinho. Entende isso? Era o cara que ia para cima se tivesse que resolver. E ele ia se dar mal, porque Jesus diz, quem se utiliza da espada, pela espada perecerá, Pedro. Eu não quero que seja assim com você. Não é, irmãos? Então nós temos pessoas, em nossa família nós temos pessoas assim, em nossa igreja nós temos pessoas assim. Irmãos, e a coisa mais linda do mundo é quando nós aprendemos a lidar com pessoas. Por quê? Porque às vezes nós queremos julgar elas e queremos até afastar de nós. Não, irmão Edson, rapaz, esse cara é muito esquentado, não quero andar com esse cara não. Mas é a qualidade dele, é o jeito dele ser. E se houver algo que precise mudar nele, Deus vai mudar ele, irmãos. Deus vai mudar cada um de nós, Deus vai nos transformar. Amém? Nós precisamos acreditar que o Senhor ele está sempre nos ajudando e nos tornando pessoas melhores. Mas todos nós somos diferentes. Amém? Eu sou um cara que se depender de mim para entrar numa briga, não vai acontecer briga nunca, que eu tenho medo de apanhar. Eu não entro em briga. Porque, irmãos, eu não me vejo brigando. Então, se tiver que eu entrar numa briga, pode esquecer, não vai ter briga não. Mas já tem gente que se você tocar assim nele, de opa, que foi? Não existe pessoas assim? Pessoas que querem brigar no trânsito, discutem no trânsito. E o que é isso, irmãos? É porque aquela pessoa não vale nada? Não, é porque ela tem um jeito de ser.
Amém, irmãos? Ela tem uma personalidade, uma maneira de viver. De repente, ela foi criada assim. Amém? Então, nós vamos aprender um pouco a lidar com essas diferenças. Amém? No capítulo 12 de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 11, nós vamos ler esse texto. Esse texto, na verdade, está falando da diversidade de dons. Amém, irmãos? O texto está falando da diversidade de dons. Os dons são diversos. Em 1 Coríntios 12, versículo 4, do 4 ao 11. Está falando a respeito da diversidade de dons que Deus distribuiu a cada um. Mas nós podemos traduzir isso para talentos, nós podemos traduzir isso para características, amém? Nós podemos traduzir isso também para personalidade, porque a cada um Deus deu um tipo de personalidade. Quantos sabem que você tem um DNA que ninguém mais tem? Não é assim? Você tem uma impressão digital que ninguém mais tem. Hoje os bancos estão trabalhando, sabe com o quê? Com reconhecimento facial. Por quê? Porque no mundo não existe ninguém igual a você com os mesmos traços. Porque Deus deu algo que é exclusivo seu e não é de outro. Então o banco está trabalhando com reconhecimento facial. Ele olha assim e aparece o seu rostinho lá e o banco sabe que você é você mesmo. Não é legal isso, irmãos? Ninguém pode se passar por você. Você tem o seu jeito de ser. Amém? Então há diversidade nos dons. Posso ler? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Posso traduzir esses serviços para habilidades. Sim ou não? Há também diversidade nas habilidades, irmãos, cada um de nós tem uma. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Quanto pastor, irmãos, eu fico observando vocês e eu jamais conseguiria atingir aquilo que nós temos atingido se não fosse por você. Eu vejo a irmã Vilma com um tipo de habilidade, eu vejo a irmã Maria com outro tipo de habilidade, das quais eu não tenho. Irmão Mateus ali, o pessoal da mídia com outro tipo de habilidade. Cada um de nós, irmãos, com um tipo de habilidade e nós nos completamos. Amém? Então os dons são diversos, há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Você sabia que às vezes no mesmo tipo de trabalho, ou na mesma coisa, ou na mesma situação, pessoas pensam diferentes? Né? Nós temos a decoração dessas cadeiras e temos uma capinha branca aqui nela. Se eu fizesse uma votação para as cores da capinha da igreja, eu ia conseguir um arco-íris tão bonito nessa igreja. Ia ficar algo tão legal, não ia? Porque um ia dizer, pastor, tudo rosa, fica tão bonito, né? As Barbies da igreja ia dizer, pastor, tudo rosa, ia ficar tão bonito. Aí o outro ia dizer, pastor, a moda agora é preto. Rapaz, vamos colocar tudo preto. Aí o outro ia dizer, não, rapaz, a cor do ministério mesmo, o verbo da vida é azul. Vamos pôr azul. Ia chegar alguém com vermelho, alguém ia gostar do amarelo, com certeza, e nós teríamos um belo arco-íris simplesmente na decoração da igreja. Não é assim? Porque o serviço é o mesmo, mas várias formas de pensar, né? As meninas aí foram criadas tudo com rosinha, então ia ficar tudo do rosa para o vermelho, do vermelho para o roxo e essas coisas, né? Os homens, coisa mais séria é cinza, que o homem gosta de um cinza, né? Cinza, preto, essas coisas assim. Essas cores que não tem nada a ver com nada, mas são as cores que os homens gostam. Cinza, preto, bege, marrom. Olha que coisa boa que ia ficar a igreja, não é, irmãos? Então, no mesmo tipo de coisa, né? É a mesma situação, mas inúmeros modos de pensar. Agora imagina você que é adepto do preto, chega na igreja um dia e está tudo rosa. Aí você dirá, rapaz, que igreja é essa? Negócio todo rosa, parece a casa da Penélope Charmosa, né? Negócio estranho, né? Tudo rosa na igreja. Aí o outro, que já gosta do azul, vai dizer, que coisa feia esse negócio tudo preto, tudo pro preto hoje. Não é assim, irmãos? Temos a tendência também a julgar o pensamento alheio, ou a maneira alheia de ser. Amém? Nós vamos aprender sobre isso hoje também. Versículo 7 do capítulo 12 de Coríntios ainda está dizendo, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, cada um de nós tem uma maneira de ser, tem uma maneira de pensar, tem uma maneira de agir,
mas existe um fim proveitoso para tudo isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Verso 8, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um. Então, cada um de nós agrada ao Senhor com a nossa maneira de ser. Amém? Quantos aqui tem mais de um filho? Os seus filhos são iguais? Exatamente iguais. Eles não são diferentes? Eles têm qualidades diferentes. Um é mais quietinho, o outro é mais arteiro. Um é mais tranquilo, o outro é mais habilidoso. Não é assim? Mas cada um tem o seu jeito de ser e nenhum deles você ama mais do que o outro. Sim ou não? Porque são seus filhos. Amém, irmãos? Deus, ele nos vê como filhos, cada um de nós com uma maneira de ser, cada um de nós com uma personalidade. Eu tenho 2 irmãos e esse menino com 2 anos já me deu mais trabalho do que essa menina com 14. A minha filhinha com 2 e 3 anos, eu colocava ela num cantinho e ela parecia um bibelô distante. Ficava quietinha, sossegada. Esse aqui eu já tenho que correr atrás o tempo todinho. Por quê? São personalidades diferentes. Amém, irmãos? E nós temos que aprender a lidar com as personalidades para que possamos conviver bem com as pessoas. Amém? Você está comigo? Existem alguns pontos de vista a respeito de personalidade. As pessoas dividiram isso, a psicologia dividiu isso em 4 tipos de pessoas, que são os coléricos, os fleumáticos, os sanguíneos e os melancólicos. Cada um com um tipo com uma maneira de ser, com uma maneira de pensar, com uma maneira de agir. Amém? Então nós temos pessoas no meio de nós que são diferentes de nós. Amém? Como eu disse, já tem o esquentadinho lá. Tem aquele que é melancólico. O que seria esse? Aquela pessoa dodói. Você sabe lidar com os dodóis? Ontem eu conversando com a irmã, pastor, nós não somos dodói. Eu disse, graças a Deus. Você sabe o irmão dodói? Aquela pessoa que se chateia com tudo. Ah, o pastor não me deu a paz do Senhor hoje. Ah, fui na igreja, eu sentei lá no fundo, a diaconisa mandou eu sentar na frente. Quem ela pensa que é? Não é, irmãos? Você já viu pessoas assim, sim ou não? Pessoas que se doem por tudo. Aí se você convida alguém para dirigir o culto, aí, mas o pastor convidou a irmã Dorília e não convidou eu. E eu já estou há 10 anos na igreja, a Dorília chegou agora. Tem pessoas assim, queridos. E nós temos que aprender a lidar com essas pessoas. Pessoas ciumentas. Pessoas que, sabe, elas querem alcançar posições, mas elas não querem fazer nada para alcançar essas posições. E agora, como lidar com essas pessoas? Eu me lembro de uma vez em que eu estava participando de uma reunião com o pastor Amauri e o apóstolo Guto. E foi numa situação bem delicada de nossa igreja. Nesse dia, foi quando o Guto pediu para eu assumir a igreja de Santos. Eu passei 4 meses cuidando daqui, cuidando de Santos também. Nosso pastor presidente estava passando por uma situação estava hospitalizado, em coma, e eu precisei cuidar da igreja de Santos por um tempo. Para eu cuidar da igreja de Santos, eu tinha uma situação lá que era muito delicada com uma determinada pessoa. E eu disse, Guto, eu tenho uma situação aqui, rapaz, eu quero que vocês me ajudem. Porque eu preciso lidar com uma pessoa e eu não sei como lidar. E aí eu passei a situação para o Guto carinhosamente disse assim, pastor, eu não queria estar na sua pele. Eu esperando um conselho dele, ele disse, rapaz, eu não queria estar na sua pele, não. A situação é bem desconfortável mesmo, mas Guto falou algo para mim, irmãos, que é muito interessante. Ele disse assim, pastor, quando nós carregamos uma criança, nós precisamos cuidar das crianças, sim ou não? Eu disse sim. Ele disse, e quando a criança faz caquinha? Você não pode jogar a criança fora. Você precisa limpar a criança, banhar a criança e botar a criança para andar de novo.
Então, pastor, não jogue fora. E a pessoa está lá até hoje, tá, irmão? Fica tranquilo, nós não jogamos ela fora, amém, irmãos? Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas estão em níveis de maturidade que precisa ser cuidada. E nós precisamos ter paciência com as pessoas e com o nível de maturidade de cada um. Amém, queridos? Às vezes vai precisar que você jogue uma caquinha fora, às vezes vai precisar de fazer isso. Só que, às vezes, a gente quer chutar as crianças, né? Porque, como disse o pastor Luiz Fernando, tem muita criança de 15 anos com a chupeta na boca dentro da igreja ainda. E às vezes você tem que tirar a chupeta da boca dos bebês para colocar na boca de 15 anos. Às vezes os bebês chegam, você nem tem como cuidar dos bebês, porque você ainda está amamentando aqueles de 15 anos. Não é assim, irmãos? Mas nós precisamos lidar com essas pessoas, jamais descartar pessoas, amém, irmãos? Somos diferentes, pensamos diferentes, temos as diferenças na nossa própria casa. Eu me lembro quando eu me converti, queridos, eu me converti já debaixo dessa visão, e em pouco tempo de conversão eu fui fazer o rema. Então você imagina um novo convertido fazendo rema. Rapaz, que palavra é essa? Eu queria pregar até para os cachorros na rua, eu queria impor as mãos sobre os cachorros para eles ficarem curados. Eu saía, irmãos, do rema com, soprando fumaça pelo nariz. Eu queria impor as mãos sobre alguém. Eu me lembro que uma vez eu peguei um endemoniado no meio do mato. O cara estava caído lá de bicicleta, eu achei isso que ele só estava caído, ele estava endemoniado mesmo. Aí eu fui lá para socorrer o cara, eu estou com ódio. Eu falei, então você perdeu, que o amor chegou aqui. No meio do mato, meia-noite em ponto, eu expulsando demônio, no meio do mato. Empolgado com a palavra, irmãos. Mas aí, nesse inteirinho, eu também tinha pessoas da minha família que não tinham a mesma visão que eu. E aí, como nós somos imaturos com isso, não é? Como nós batemos nas pessoas, irmãos, porque nós temos uma visão, aí nós batemos nas pessoas. As pessoas chegam para a gente lá fora e dizem assim, olha, eu estou enfermo porque Deus ele está me provando. Aí nós já, batemos nas pessoas. Não, Deus não prova. Não é assim que Deus faz. Batemos nas pessoas com o conhecimento que temos. E como eu bati na minha família, irmãos, eu não estava ganhando nenhum deles. Eu tenho uma irmã adventista, que a gente quase parou de se falar, crente. Ela é adventista, crendo no Senhor Jesus Cristo. Adventista do 7º dia, guardando o sábado, fiel no sábado dela. E eu dizendo, rapaz, que sábado que nada. A gente tem que guardar todos os dias que a gente é crente. Aí eu batia nela, ela batia em mim, que geralmente quem ficava chateado era ela. Mas, ao invés de eu ganhar as pessoas, eu estava afastando-as de mim. Hoje, com a maturidade que eu tenho, ela continua adventista. De vez em quando nós trocamos algumas experiências a respeito da fé, irmãos. Ela fala coisas para mim, eu falo coisas para ela. Nós oramos juntos, crescemos juntos, aprendemos a lidar um com o outro. Que coisa boa. Vez por outra, nós trocamos literatura. Ela passa para mim alguns livros da escola sabatina e eu curto, porque está ensinando a palavra de Deus. Amém, irmãos? É claro, a gente filtra, o que é bom pegamos para nós, mas está ensinando a palavra de Deus. Compartilho com ela alguns livros nossos, e ela vibra com esses livros também, dizendo, nossa, Deus é bom demais. Amém? Por quê? Porque nós aprendemos a lidar. Abre tua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo de número 14. Romanos 2 primeiro, abre em Romanos 2. Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos é um livro maravilhoso para se ler, viu, irmãos? Quantos já leram Romanos? Glória a Deus. Se você não lê esse também, porque já foi leitura do mês dessa casa também. Aleluia. Romanos capítulo 2 e versículo 1. O apóstolo Paulo começa escrevendo aos romanos dizendo, portanto, és indesculpáveis. Diga, indesculpável. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Nós temos a facilidade, irmãos, de julgar as pessoas. Mas será se nós não estamos praticando as mesmas coisas que aquelas pessoas praticam? Nós temos, assim, somos rápidos para julgar alguém.
Sabe, você está andando com alguém atravessa o farol vermelho, você diz, isso aí não pode não, irmão. Atravessou o farol vermelho, infringiu a lei. E você nunca infringiu nenhuma. Mas somos rápidos para bater nas pessoas, não é assim? A Bíblia diz que nós nos tornamos indesculpáveis quando fazemos isso, irmãos. Amém, queridos? Cada um julgue a si mesmo. Amém? Julgue as suas próprias atitudes, irmãos. Ore pelo seu irmão, no que você puder, ajude ele. Mas não julgue quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condena. Versículo 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, verso 3, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, quando nós julgamos a outro, nós estamos desprezando a bondade de Deus, a longanimidade de Deus que está esperando aquela pessoa ser transformada, assim como também espera que você seja. Amém, irmãos? Então, devemos ser mais flexíveis para com as pessoas, amém? O pastor Janduí, nosso pastor presidente da igreja lá de Vila Leopoldina, ele costuma dizer uma frase, ele diz, bem-aventurados os flexíveis, porque quando dobrados não se quebram. Nós precisamos ser mais flexíveis com respeito às pessoas que estão em nossa volta, irmãos. Porque senão nós nos tornamos muito duros com elas. E quando você é duro demais com as pessoas, você, em vez de atrair as pessoas, você afasta as pessoas. Quem quer ficar perto de alguém que só dá pancada? Não é assim? Você fala uma, duas palavras para o irmão fala assim, ei, irmão, você está em pecado. Ei, irmão, você está fora. Está ali na frente, às vezes, ali na frente da igreja, aí o diácono chega e fala assim, rapaz, o Corinthians perdeu de novo. Ei, irmão, você está falando de Corinthians na igreja, irmão? Você não é crente, não? Nada do Corinthians, eu só citei um time, poderia ser qualquer um outro. Você não é crente, não, irmão, falando de futebol na igreja? Ei, irmãos, nós precisamos aprender a lidar com o nível de cada um. O que você acha disso? O apóstolo Paulo falou sobre isso lá em Romanos 14. Vai lá em Romanos 14. Romanos capítulo 14. Romanos 14 e versículo 1 também. Esse texto salvou o meu relacionamento com minha irmã, tá bom? Só para vocês saberem. Romanos 14 e versículo 1. E nós estamos passando por uma fase bem atípica essa, tá bom? Nós vamos tratar disso aqui. Vamos lá. Romanos 14, 1 diz assim, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer e o débil come legumes. Ok? Está falando exatamente do adventista. Tá? Porque eles comem legumes. Mas vamos lá. Por que nós estamos passando por uma situação atípica hoje em dia? Porque hoje em dia se prega muito a mensagem de saúde. A mensagem de saúde está sendo muito bem pregada. Quantos já ouviram falar em açúcar demerara? Nos anos 90 eu não ouvia falar sobre isso, irmãos. Não que eu tenha vivido naqueles anos, eu não era nascido. Mas nos anos 90 tu não ouvia falar sobre açúcar demerara. Sal do Himalaia. Vocês têm ouvido falar? Alguém já ouviu falar do sal do Himalaia? Quantos já comeu sal do Himalaia? Irmão, a gente tinha o sal refinado branco e estava tudo bem para nós. Ninguém ouvia falar de sal do Himalaia. Então hoje é açúcar mascavo, que nada mais é do que rapadura ralada. Quem já comeu rapadura e come esse açúcar é a mesma coisa. Mas hoje, com o crescimento, né, do conhecimento, nós estamos todos bem naturais. Mas alguns não estão nem aí para isso. Sim ou não? Você está comigo? Alguns comem sal normal, comem sal demais, outros comem de menos. Mas aí bate no que come demais, porque diz assim, a pressão, Aí alguns não comem gordura nenhuma, zeram a gordura. O outro irmão não pode ver um toicinho. Rapaz, quer
Quer me ver feliz? Deixa um prato de torresmo na minha frente. Mas aí o que não come, bate naquele que come. Rapaz, está comendo isso aí, rapaz, tua veia vai entupir tudinho, tu vai morrer do coração em menos de 3 anos. Matou o cara, tá pior que o Google, né? Rapaz, você come isso aí. Aí você vê, às vezes, um cara de 90 anos comeu torresmo a vida toda. E às vezes o cara de 40 anos morreu. O quê? Parada cardíaca. Explique isso para mim, irmãos, pelo amor de Deus. Nada contra o cuidado com a saúde. Eu acho que nós devemos ter cuidado com a saúde. As igrejas precisam pregar sobre o cuidado com a saúde. Eu estou falando com o cuidado de não julgar os outros. Se você quiser cuidar da sua saúde, cuide bem, irmão, dela. Faça isso da melhor maneira possível. É o seu corpo que está em jogo. É a sua saúde que está em jogo. Cada um sabe o que é bom para si. Alguém já viu um cachorro comendo mato? Alguém já viu um cachorro comendo mato? Mas não é natural. Quem come mato é boi. Não é? Quem come mato é boi. Quando é que o cachorro come mato? Quando ele está com o quê? Quando o cachorro está com algum tipo de enfermidade. Ele está com alguma dor de barriga, ele come mato. Não é assim? Mas ele gosta mesmo é do filé. Dê um filé a um cachorro e você vai ver ele feliz. Pode ser bravo como for. Joga o filé para ele e você passa. Porque ele vai dar atenção total para o filé. Mas, quando ele não está bem, o cão, irmãos, quando ele não está bem, ele vai lá comer um matinho. Você sabe exatamente o que é bom para o seu corpo. Você sabe aquilo que te faz bem, aquilo que te faz mal. Não é assim? Mas você não precisa bater nos outros. Porque, às vezes, aquilo que faz mal para você não está fazendo mal nenhum para o irmão do lado, não. Eu não posso comer muita fritura com óleo normal, sabe? Fritura eu estou falando pastel, coxinha, essas coisas. Eu posso comer, tá, irmãos? Eu não posso comer muito. Então, eu já percebi que quando eu como muito, eu fico um pouco enjoado, aquilo ataca o fígado, né? O meu. Mas tem gente que você dá 10 coxinhas, 15 pastel para ele, ele come tranquilo. E não acontece nada com ele, está tudo certo. Então, porque isso está me atingindo, o que eu preciso fazer? Eu preciso evitar, eu preciso cortar, mas eu não preciso bater em você, porque você está comendo, irmãos. Nós não precisamos ser assim. Então a Bíblia diz assim, ó, entende que de tudo pode comer, o débil come legumes. Versículo 3, quem come, não despreza o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé, ou caia, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Faz diferença entre dia e dia. Quando eu disse que isso salvou meu relacionamento com minha irmã, foi isso aqui. Faz diferença entre dia e dia. E o outro julga igual todos os dias. Não é? Aí nós batemos tanto. Eu bati tanto em adventista, irmãos. Eu bati tanto. Que besteira não trabalhar no sábado. Que besteira. Na verdade, eles aqui estão certos. Se eu pudesse, eu não trabalhar nem sábado, nem domingo, nem segunda. Porque eu julgo igual todos os dias. Amém, irmãos? Mas, para que bater neles se eles escolheram um dia para honrar o Senhor com esse dia? Amém? Uns faz diferença entre dia e dia, outros julga igual todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua mente. É importante cada um de nós ter a opinião bem definida e aprendermos a respeitar a opinião dos outros. Amém, irmãos? Cada um de nós tem que aprender a respeitar o outro, porque assim nós vamos viver muito melhor. Amém? Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. E o texto continua falando sobre essa diferença e sobre
aprender a conviver com as diferenças. Amém, queridos? Irmão, se você aprender a conviver com as diferenças, vai facilitar a sua vida conjugal. Porque o marido é diferente da mulher e a mulher é diferente do homem. E graças a Deus por isso. Amém? Se você aprender a conviver com as diferenças, você vai se dar muito melhor com os seus irmãos. Porque eles não pensam igual a você. Eles não são iguais a você. Se você aprender a conviver com as diferenças, você não vai ter que pedir a conta do seu emprego porque se chateou com alguém. Você vai permanecer lá. Você não vai precisar demitir alguém. Por quê? Porque quando nós estamos na posição de chefe, rapaz, não pensa igual a mim. Não é assim? Porque conviver com as diferenças. Numa situação empresarial, dispensamos a pessoa. E nem pensamos se aquela pessoa tem filhos, se ela precisa do salário, sabe? Simplesmente dispensamos ela pela divergência de opiniões. Irmãos, não é mais fácil tratar, chamar essa pessoa para perto, cuidar dessa pessoa? Sabe que às vezes nós não queremos ter o trabalho com as pessoas? E Deus, irmãos, Ele nos deu o trabalho. A única tarefa que Deus deu ao homem foi para nós cultivarmos a terra. Sabe que cultivar relacionamento é também uma responsabilidade nossa? Por isso a Escritura diz, no que depender de você, tenha paz com... De novo, com? Não é só com aqueles que pensam igual a nós. A Bíblia diz que, assim como o ferro, com o ferro se afia, assim um amigo ao outro. Aí legal, irmãos, eu sou um tipo de uma pessoa que eu penso de um jeito, então eu procuro pessoas que pensam exatamente iguais a mim. Sabe o que eu faço? Eu começo a criar um partido. E a Bíblia é contra partidarismo. A Bíblia prega contra partidarismo. Eu começo a criar um partido de pessoas que pensam igual a mim. E isso não faz bem para mim, porque eu jamais vou crescer assim. Sabe que a oposição, na verdade, nos faz crescer? E eu nem estou falando de política, tá? Você pode fazer associação aí, se quiser. A oposição nos faz crescer. Por quê? Porque se eu penso de um jeito e alguém se opõe a mim, aquilo me faz pensar melhor. Será que eu estou certo? Eu me lembro quando eu comecei a cuidar da igreja em Peruíbe, eu tive um grupo de pessoas lá bem legal, eu gostei muito do grupo de pessoas que eu tinha lá. Eu lembro que quando nós começamos era na garagem do irmão, e o irmão ele se sentia o dono do culto, ele se sentia, sabe, tinha que ser tudo do jeito dele. E eu, irmãos, tenho liderança dentro de mim. Então, quando eu cheguei, liderança chegou. E eu disse, não é mais assim, agora vai funcionar assim, assim e assim. E eu tive muita situação desfavorável com esse irmão. Né? Nenhuma discussão, irmãos. O irmão é crente, eu também era. Então, nenhuma discussão, mas situações desfavoráveis, onde o irmão não aceitava alguns posicionamentos. E eu sempre fui muito duro, irmãos, com respeito a posicionamento. Se eu falar que é isso mesmo. Amém? Se eu tiver convicto daquilo que eu estou falando, eu não vou negociar. Eu não negocio. Amém? Mas eu estava sendo muito duro com o irmão em alguns aspectos. E eu me lembro que o pastor Luiz me chamou e falou assim, Adriano, presta atenção, porque se 2 ou 3 pessoas estiverem falando contra você, a mesma situação, cara, analisa direito para saber se o errado não é você mesmo. E eu falei, rapaz, porque a reclamação era exatamente essa, o Adriano é um pastor muito duro. Eu não me vejo assim, irmãos, mas de repente alguém me vê. Porque em São Vicente, eu estive em São Vicente esses dias e eu ouvi um irmão dizer assim, rapaz, está acontecendo isso e isso nessa igreja. Se fosse com o pastor Adriano, não estava. Então eu acho que eu estou começando a achar que eles têm razão, viu? Mas o pastor Luiz disse assim, olha, se tem 2 ou mais de 3 pessoas falando a mesma coisa contra você, analisa direito. Ele disse, eu sempre vou estar do seu lado, eu estabeleci você lá como liderança. Em qualquer posicionamento eu estou contigo. Mas analisa para saber se não é mesmo você que está errando. E como é bom, irmãos, nós temos mais pessoas, pensamentos diferenciados,
para a gente analisar, para saber se não é nós mesmos que estamos errando. Porque pode ser a gente mesmo. E aí nós vamos fazer o que com isso? Nos consertar. Amém, irmãos? Nós temos que receber com alegria, na verdade, aqueles que se opõem às nossas opiniões às vezes. Porque crescemos, queridos. Isso nos faz bem, isso nos faz melhorar, crescemos com isso. Alguém chegar para você e falar, ei, irmão, você está errado. Gálatas capítulo 6 e versículo 10. Gálatas 6, 10, abre lá. E eu espero que seja isso mesmo. Está fora do script. Gálatas 6, versículo 1. Eu não sei porque eu falei 10, é versículo 1 mesmo. Gálatas 6, 1. O apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, você pode dizer, está falando comigo? Paulo diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, quantos espirituais nós temos aqui? Vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura. Amém, irmãos, não é batendo nos outros, não. Se algum de vós, se algum no meio de vocês for surpreendido em alguma falta, corrige ele, mas com o espírito de brandura. E aí Paulo ainda conclui dizendo assim, e guarda-te para que não sejais também tentado. Ou seja, se um de nós está sendo surpreendido, irmãos, em alguma falta, se a pessoa está errando em alguma coisa, nós nos corrigimos, nós crescemos juntos. Mas devemos sempre nos guardar, para nós também não cair no mesmo tropeço. Está comigo, irmãos? Porque não é só a sua boca falando, a sua vida também tem que dar testemunho. Eu me lembro que na minha adolescência eu tive alguns amigos, eu não era crente, então eu andava com pessoas que não eram muito legais, Mas eu ouvia muito um certo amigo meu dizer assim, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Graças a Deus pelo conselho dele, eu segui o conselho dele e cheguei até aqui. Porque o que ele fazia não era algo muito bom. Mas com respeito a nós, irmãos, os cristãos, nós carregamos o nome de Cristo. Então, quando nós levamos para alguém uma correção, uma palavra, uma exortação, uma palavra de edificação, nós queremos que essa pessoa se levante, não é só faça o que eu digo, faça o que Jesus Cristo diz, vamos fazer juntos, vamos vencer, vamos progredir, vamos prosperar, Jesus quer que nós cresçamos, mas a nossa vida precisa estar respaldada na palavra, você está comigo? Precisamos respaldar a nossa vida na palavra, corrigir os nossos irmãos com o espírito de brandura, não se bate em ninguém, irmãos, amém? Às vezes matamos pessoas com palavras, às vezes afastamos pessoas com palavras, aleluia. Estava compartilhando com um dos nossos pastores em Campinas, quando eu estive lá, há 15 dias atrás, e ele estava me falando sobre edificação de igrejas, e o que ele aprendeu algumas coisas com a leitura sobre edificação de igreja, e ele pegou um testemunho de um pastor muito, muito bem sucedido no seu ministério, ele disse, rapaz, nós como igreja, nós estamos mais afastando as pessoas do que chamando elas para perto. Sabe por quê? Porque, eu vou perguntar aqui, se você tiver coragem, levante a mão. Quantos aqui tem alguém na sua família que gosta de uma cervejinha? Alguém tem aí? Alguém na família que toma uma cervejinha? Você vai na festa dele? Às vezes nós nem queremos ir, não é? Porque ele gosta de uma cervejinha, nós nem queremos ir. E quando eles vêm na nossa casa, nós meio que destratamos eles, porque nós não queremos estar perto dessas pessoas. Irmãos, essas pessoas precisam de nós. Um pastor bem-sucedido disse que quando ele começou a igreja dele, muito bem-sucedido, ele começou com uma reunião na casa dele. E ele convidou o vizinho que gostava de fumar cigarro, irmãos, e isso bateu em mim, porque eu sou uma pessoa que na minha casa ninguém fuma cigarro. Se você fuma, você vai fumar lá fora. Não é maldade colocar uma pessoa para fora?
o pastor disse que ele fazia reuniões na casa dele e um dos vizinhos dele fumava. E ele começou a fazer reuniões, um café, sabe? E ele convidava esse vizinho, e o vizinho falou para ele que ficava constrangido de vir na casa dele, porque o vizinho fumava. E ele disse ao vizinho, rapaz, não tem problema não, você pode fumar. E eles sentavam na sala e começavam a conversar a respeito das coisas de Deus, e o vizinho acendia um cigarro e começava a fumar e jogar cinza do cigarro na própria mão. E o pastor viu isso, 1, 2, 3 reuniões. Na terceira reunião, ele chegou com um cinzeiro. Ele comprou um cinzeiro para o vizinho. E quantas vezes nós já afastamos pessoas, irmãos, por conta dessas coisas? Por quê? Porque nós nos tornamos tão santos que nós não fumamos. Que o cigarro se tornou insuportável para nós. Não é assim? Graças a Deus. O cigarro se tornou insuportável. Mas as pessoas não. Não podemos ter as pessoas como insuportáveis, irmãos. Nós devemos chamar elas para perto. Não podemos ficar fazendo caras e bocas. Irmãos, nós colocamos essas pessoas para baixo quando nós fazemos essas coisas. Ah, não, você toma uma cervejinha, então... As pessoas ficam constrangidas de nos convidar para suas festas. Já reparou isso? Quantos aqui já tiveram festa de amigos e você não foi convidado? Porque as pessoas ficam constrangidas de fazer isso. Porque elas te veem em um nível de santidade tão grande que elas não se sentem à vontade para se misturar com você. Mas não foi para isso que nós fomos chamados, queridos. Cristo não era assim. Cristo andava no meio do povo. Os fariseus condenavam ele, dizendo, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Por quê? Porque Jesus andava no meio deles, Jesus não batia neles. Jesus não os condenava, ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E é para isso que nós fomos levantados, irmãos, para salvar o mundo, para edificar pessoas e não para matar elas. Amém, irmãos? Nós precisamos nos conscientizar de que nós fomos chamados para edificar pessoas e não para condená-las. Você está comigo? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você alguns versículos, irmãos. E eu vou pedir para a mídia colocar na tela, porque vai ser alguns. Então não vai dar tempo de abrir as escrituras, tá bom? Mas se você quiser anotar, você leia na sua casa, porque nós vamos estar compartilhando esses versículos por esses dias. Marcos capítulo 9, versículo 50. Marcos 9, 50. Pronto. Eu vou começar a ler e vou compartilhando versículos e lendo, porque eu já vou entregar tudo isso aqui para você ainda hoje. E você pode anotar e ler melhor na sua casa, tá bom? Bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz, uns para com os outros. João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Diga uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João capítulo 15, versículo 12 e 17, diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Verso 17, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Romanos 12, 5 diz, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Romanos 12, 10 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 14, 19, nós estávamos em Romanos 14 agora, vai dizer assim, assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros, ou seja, precisamos seguir a paz e a edificação, irmãos, uns dos outros. Amém? Romanos 15, 5 diz, ora,
o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Eu quero só dar uma parada rápida aqui para falar sobre o acolhimento de pessoas. Irmãos, nós precisamos melhorar muito nisso. E agora eu falo como igreja. Por quê? Porque às vezes vem um visitante em nossa igreja e acaba o culto e cada um se reúne com a sua própria panela. Posso falar assim? Cada um se reúne com a sua própria panela e às vezes o visitante sai da igreja sem que ninguém o aborde para conversar um pouquinho com ele. Para saber como é, do que ele precisa, para saber aonde mora, com quem mora. E essa, irmãos, de acolher uns aos outros, eu gosto de fazer isso. Irmão, eu sou o pastor da igreja, então as minhas mensagens geralmente vai ser para ajudar você a crescer. Às vezes nós nem sabemos quem está do nosso lado. Não é assim? Às vezes a pessoa está conosco há tanto tempo. E nós não sabemos nada da vida daquela pessoa. E por quê, irmãos? Porque nós não sabemos ser acolhedores. Ainda não aprendemos a ser acolhedores. Eu disse aqui no domingo, às vezes a pessoa está sentada do nosso lado e sofrendo de uma grande necessidade. Que às vezes a necessidade dessa pessoa está sobrando para você. Mas porque nós não aprendemos a acolher as pessoas, nós também nem percebemos as necessidades delas. Eu poderia, no meio desse pequeno grupo de pessoas, mostrar para você que um não conhece o outro, nesse pequeno grupo aqui. Eu poderia apontar para uma pessoa e perguntar para outra, qual é o nome dessa pessoa? E eu sei que uns tropeçariam. Nesse pequeno grupo que está aqui hoje. Não estou nem indo num culto de domingo. Eu estou nesse pequeno grupo. E a pessoa mais nova nessa igreja seria a Stephanie, que já está com a gente aí uns 6 meses. 6 meses. Já era para todo mundo saber quem a Stephanie é. Não é assim? Mas precisamos crescer no quesito acolhimento. Amém? Criamos uma sala de acolhimento agora para que a nossa igreja acolha as pessoas. Mas, quando eu falo igreja, eu estou falando disso aqui, ó. Precisamos acolher uns aos outros. Então, se alguns aqui ainda nem sabem o nome da Stephanie, muito menos as necessidades dela. Amém, irmãos? Estamos crescendo, amém? Eu estou aonde? Romanos 15, 7. Meu Deus do céu, tem tanta coisa ainda. Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Assim, pois, irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 33, assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, porque alguns são mais lentos. Amém? Alguns são mais lentos do que os outros. Alguns correm e outros vão caminhando, ao passo que há outros que vão engateando, e nós precisamos ser pacientes uns com os outros. 1 Coríntios 12, 25 diz, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros de igual modo, de igual cuidado, em favor uns dos outros. Gálatas 6, e versículo 2, onde nós estávamos agora em Gálatas, diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 5, 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, instruir e aconselhar
também faz parte da igreja, amém? E o Senhor, 1 Tessalonicenses 3,12, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. 1 Tessalonicenses 4,18, consolai-vos, pois, uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11, consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E, por último, João, capítulo 1, versículo 7, 1 João 1, 7, se porém andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, eu só te dei alguns versículos a respeito de como é importante, irmãos, nós fortalecer uns aos outros, amém? Isso pode começar na sua casa, com os seus irmãos, com os seus parentes. Irmãos, considere aquela pessoa, ajude ele, edifique ele, não desista dos seus. Isso pode ser na igreja, amém? Valorize essas pessoas, considere, edifique essas pessoas, construa, não perca a paciência com eles, irmãos, amém? Seja paciente, ande no amor, honre os seus irmãos, leve as cargas uns dos outros, e assim você vai cumprir a lei de Cristo, nosso Senhor, porque tudo nessa palavra se resume. Ame uns aos outros, amém? Fique de pé. Pai, nós queremos ser gratos a você, no nome de Jesus, por essa